Que bom poder sentar, conversar com você aí na sala da sua casa ou na cozinha. E hoje falando sobre o direito internacional aí para os idosos. Na verdade, os direitos para os idosos aqui no nosso país, nesse dia que é dedicado a eles. Quem está orientando e tirando as dúvidas também é o Dr. Henrique Martins de Almeida. Fique à vontade para fazer a sua pergunta pelo telefone ao vivo ou pelo WhatsApp. WhatsApp, o Eugênio tem perguntinha do WhatsApp para a gente. Fala, Eugênio. Isso mesmo, Xia. Pergunta da Fátima de Jacareí. Ela diz: boa tarde, tudo bem? Qual idade é considerado idoso, tanto para homem quanto para mulher, para usar fila, viajar, etc. Repetindo, Fátima de Jacareí. Obrigado, querido. Uma excelente pergunta. Boa pergunta, mas aqui a gente tem uma pegadinha. O Estatuto do Idoso, logo no seu primeiro capítulo, no seu primeiro artigo, ele traz a idade igual ou superior a 60 anos como sendo a pessoa idosa. Porém, ela falou aí do transporte, a gente tem algumas exceções. O transporte e o LOAS, que é um benefício assistencial, ele tem uma idade superior, que é de 65 anos. Olha, eu sei que tem a preferência da preferência. O que é isso, doutor? Isso, a preferência da preferência é uma alteração nova no Estatuto do Idoso, né, que ela traz uma nova preferência para quem tem mais de 80 anos. Então, esse idoso com idade maior de 80 anos, ele vai ter preferência sobre os idosos comuns. Ou seja, está numa fila. Eu tenho 65 anos, mas tem um amigo aí com 15 anos a mais, ele vai para frente, né? Vamos conversar com a Cris, do Centro de São José dos Campos. E aí, Cris, quem está aí com você? Oi, Lucas, eu tô com a Tereza Miranda, ela é muito querida, eu estava conversando com ela sobre as filas preferenciais. Você sabe sobre as filas preferenciais, né? Sei e utilizo essas filas que tem de preferência para idosos. E você sabe se tem alguma exigência que em todos os comércios ou lugares precisa ter essa fila? Que eu sei após os 60 anos, que são deficientes, com crianças no colo, coisas assim. Já existem as plaquinhas já indicando, né? E você alguma vez foi desrespeitada? Não, nunca fui, não. Doutor, uma dúvida. E quem já foi desrespeitado, tem algum órgão ou algum número que pode ligar para denunciar? Excelente pergunta, Cris. A gente precisa deixar isso muito claro aqui e vamos diferenciar os dois números que a gente pode fazer denúncia. Vamos lá, doutor. Então, vamos lá. A primeira parte é o quê? PROCON. Se o estabelecimento comercial for privado, a gente pode fazer uma reclamação PROCON 151. 151. Se o estabelecimento for público ou órgão público, vinculado a um órgão público, a gente pode ligar no 156 e fazer a reclamação. Tá aí. Eu não sabia que o PROCON é quem respondia a esse tipo de reclamação. E é interessante sobre a preferência, que eu até deixei no ar no outro bloco. Muito também, para essa lei ser cumprida, depende muito de mim e de você, Xi. Em tudo. Isso, que nós não estamos aí na faixa de idosos, mas a gente precisa dar a preferência, né? Exatamente, aqui. Uma questão interessante é essa, que veio a pesquisa no começo do programa, falando de 80%, 87% que não se achava idoso. Sim. Mas o idoso, ele sabe do seu direito. A grande maioria sabe. Quem não sabe é quem não é idoso. Então, a gente que não respeita os direitos dos idosos, a gente não proporciona uma melhor qualidade de vida ou um direito assegurado aos idosos. A gente que está sendo agredindo o direito dos idosos. A dona Maria, que mora no Jardim das Indústrias, disse que ouviu dizer que o idoso tem direito a ser isento do IPTU. Ela quer saber se isso é verdade. Isso daí é uma questão municipal, vai depender de município para município a sua legislação. Aqui em São José dos Campos, salvo engano, não sei se é 60 anos também ou 65, tem isenção do IPTU, tá? Mas aí vai depender de cidade para cidade, porque o imposto é um imposto municipal. E tudo que é ligado à prefeitura também, 156, como a gente também já comentou Isso, aqui, pode tirar sua dúvida. você pode ter essa dúvida sanada também, viu? Bom, você sabe alguns motivos que impactam a sua conta de energia? Fala assim, nossa, mas está tão caro, por que será que está caro? Bora aprender um pouquinho agora no Minuto Energia com a EDP. Olá, boa tarde. Eu sou a Paula, sou gestora da EDP e hoje estou aqui para falar para vocês alguns dos motivos que impactam no valor da conta de luz. O primeiro deles é a alteração de consumo. Com a chegada da primavera, vêm as temperaturas mais quentes e, com isso, fazemos mais uso de ar-condicionado, refrigeradores e ventiladores. E isso faz com que aumente o consumo de um mês para outro. Outro fator importante a ser observado é o imposto que pagamos. Você sabia que mais de 40% são tributos que estão na fatura de energia? Um deles é o ICMS.
que é um imposto estadual. Quanto mais você consome, mais você pode pagar de ICMS. Isso acontece nas classes residenciais. Se você consumir até 200 kW, você vai pagar 12% de ICMS. Se você consumir acima desse valor, você paga 25%. Um outro ponto importante são as bandeiras tarifárias. Elas nos direcionam às condições de geração de energia. Se a bandeira do mês está verde, não há custo adicional, mas se as bandeiras estão amarela, vermelha patamar 1 ou vermelha patamar 2, significa que existe um custo adicional na sua fatura. Esse valor de bandeira, ele é determinado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e ela é igual para todo mundo. Portanto, observe qual a bandeira vigente para racionalizar o seu consumo quando o patamar for bandeira amarela ou bandeira vermelha. E a última dica é, observe sempre na sua fatura a data da próxima leitura. Ela indica quando o leiturista passará na sua casa para verificar a sua leitura. Isso faz com que você tenha o consumo faturado real e não pague acúmulos nos seus meses futuros. Viu como é importante conhecer os motivos que impactam o valor da sua conta de luz? Esteja atento a eles. Essas foram as dicas da EDP da semana. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Vamos atender uma ligação agora ao vivo para conversar com a gente. A Ordalícia, boa tarde, minha amiga. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela participação. Qual que é a sua dúvida, amiga? Então, a gente entra no ônibus, que eu moro aqui no Jardim das Flores. Sim. A gente entra no ônibus para ir para a cidade, o jovem está todo no celular, sentado no banco dos idosos, e não dá o lugar para a gente, nem se oferece, entendeu? Vamos tentar entender, porque assim, eu sei que são 2 assentos que são garantidos para os idosos, mas acima desses 2 assentos no ônibus circular, vai dar preferência, que a gente acabou de comentar, do bom senso? Na verdade, os 2 assentos são no ônibus intermunicipal. Intermunicipal. No coletivo municipal são 10 assentos. 10? Tá? Então, a gente tem que ter uma preferência maior. 10% dos assentos, salvo engano. Acho que é 10% dos assentos. Então, são mais assentos. Então, assim, o banco é preferencial. Se tiver um idoso, aquele idoso tem que ter preferência para sentar. O que a gente tem aqui é uma falta de respeito do próprio cidadão, que não permite o acesso daquele idoso. E ficar com o celular assim para disfarçar mesmo, viu, Dalícia? Não é nem para dar de louco mesmo, que a gente percebe. Mas uma coisa que você pode fazer, não sei se você está na linha ainda, amor, cutuca, fala assim, posso sentar, por favor? Estou cansada. Fala mesmo, porque às vezes a pessoa não teve uma educação em casa, e aí esse bom senso... É difícil contar com bom senso, né, doutor? Eu não sabia nem que tinham 10 assentos. Eu venho de uma geração que você nunca fica sentado quando tem um idoso em pé. Eu estou assustada com esse número. Mesmo existindo esses assentos delimitados para o idoso, a gente teria que disponibilizar, se tem uma pessoa mais vulnerável ou vulnerável, necessitando daquele assento, né? Não só o idoso, ou grávida, a gente tem outras situações, deficiente, mas a gente falando especificamente para o idoso, a gente tem que respeitar os direitos dele. Então, ele tem direito de ter uma preferência, e essa preferência tem que ser respeitada por nós. Quando alguém está desrespeitando, a gente pode fazer as reclamações e até na própria empresa, que a empresa pode tomar atitudes quanto a isso. Perfeito. Eu estou com vários assuntos aqui que eu acho que vale a pena a gente conversar ainda hoje com o doutor, inclusive a pensão que os filhos devem pagar para os pais, quando que isso deve acontecer. Então, segura um pouquinho que a gente já conversa com vocês, mas algo que assim, ó, eu aprendi com a minha família isso, de não deixar 1 grão de arroz no prato, comer tudo. Né? Não é? Se deixar. Né? Você põe no prato só o que você pode comer, o que você vai aguentar, porque isso gera desperdício. E o desperdício de comida, um dos principais problemas do mundo moderno, começou a ser enfrentado de maneira criativa no Japão. Produtos que estão próximos do vencimento são vendidos a preço mais baixo. E outra medida criada por uma startup permite que refeições feitas apenas com alimentos que quase venceram sejam vendidos por preço acessível, pouco mais de R$1. No Brasil existe o desperdício de 26 milhões de toneladas de alimentos. O que é triste, né, Chico? Porque, na verdade, esse desperdício que a gente comentou antes aqui, do meu prato, do seu prato, ele pesa, mas muito pouco. O que pesa, vai em fim de feira para você ver, vai em mercado para você ver. E já tem projetos, né, inclusive o Mesa Farta do Senac, que faz exatamente isso. Recolher aquilo que ninguém quer, e isso serve de forma gloriosa e abençoada na mesa dos outros. E uma delícia o que eles fazem, né? Coisa boa mesmo, né? Um projeto muito legal. E no próximo bloco, a dieta rica em fibras pode prevenir problemas respiratórios. Mas agora, aquele momento carinho e homenagem. Boa tarde, equipe do Falando Nisso. Meu nome é Vanusa, eu moro em São José do Barreiro. E a minha homenagem para alguém especial vai para os meus filhos, Nilo, Gabriel,
Lucas, Luzia, Mariana e Pedro. Meus 6 tesouros que Deus confiou a mim a missão de cuidar, de proteger e de amar. Eu amo cada um de vocês. Minha vida pela de vocês. Amo vocês. Vivemos esperando o dia em que seremos